Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Que alegria retomarmos os nossos encontros. Claro que momentaneamente de um jeito um pouquinho diferente, o que não significa que nós estamos distantes. Neste momento, por conta da tecnologia, por conta da inteligência da criatura humana, mais do que nunca nós estamos conectados. Então, que Deus permita neste momento uma chuva de bênçãos, fortalecendo ainda mais as nossas conexões, que possamos entrelaçar não somente as nossas almas, os nossos corações, o nosso sentimento, o nosso desejo de nos fortalecermos em torno de uma página do Evangelho que começa agora. E gratidão a Deus e a Jesus por nos permitir esta bênção. Gratidão a você, porque você veio. Porque só há um jeito de nós tornarmos as coisas melhores. É nós nos dedicarmos e nos esforçarmos para fazer algo mais, algo diferente. Porque se assim não fizermos, nós continuaríamos colhendo os mesmos resultados. Ou seja, para fazer uma colheita diferente, é preciso fazer diferente. E eu quero parabenizar a você que veio para cá, para nos ajudar a fazer diferente, enriquecer, abastecer o nosso espírito, estreitar o laço com essa fonte divina que nos abastece a alma. Sou grato a Deus e peço permissão a Ele para que os benfeitores neste momento derrame sobre cada um de nós, sobre seus lares, seus familiares, esta energia e que possa ser traduzida em alegria na intimidade da alma. E assim, com esta certeza da presença de Deus em nós, damos início a mais uma página de estudo do Evangelho, como fazemos habitualmente às segundas-feiras na nossa casa de oração. Hoje, aqui, neste novo canal de comunicação, nós vamos estudar, você vai estudar, eu vou estudar, vamos fazer isso juntos. Ao término, nós vamos deixar alguns minutos para a gente tirar aí algumas dúvidas ou algumas considerações necessárias e importantes, mas vou fazer aqui algumas pinceladas rápidas, talvez meia hora, pouquinho mais, sobre o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata, cujo título é Eu não vim destruir a lei, que trata das três revelações, Moisés, Jesus e a doutrina espírita, as três revelações divinas para a humanidade. E ainda a aliança da ciência e da religião e instruções dos espíritos, nos convidando a algumas reflexões sobre a nova era. É isso que nós vamos fazer, é isso que nós vamos falar juntos a partir de agora. Então, neste momento, havia feito algumas considerações sobre o aprendizado, até aqui tudo funcionando perfeitamente. Só quero que alguém coloque aí para mim no chat se todos me ouvem bem, se está clara a mensagem, a dicção. Eu preciso saber se eu preciso de ajustes. Alguém escreve aí para nós. Regina, Jorge, ok, perfeito, sim, ótimo, muito obrigado, excelente. Esta interação, ela pode acontecer. Não vou me preocupar com isso, porque Donizete está do outro lado me dando suporte e dando apoio. A partir de agora, já sei que estou sendo ouvido, então, obrigado a todos que Obrigado a todos contribuem. que contribuem. Nós vamos Nós vamos tratar da tratar. essência desta página proposta para este momento. O quanto a doutrina espírita nos ajuda a entender Jesus. E neste capítulo, nós vamos buscar ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 17, onde ele diz: a fala do mestre, não penseis que eu vim destruir a lei, ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei não seja cumprido perfeitamente. Até um único J e um só ponto. E nós vamos ver, vamos traduzir
que está a essência desta proposta de Jesus para o mundo, para a humanidade, para nós cristãos e para toda pessoa que tenha o desejo de viver vida boa. Porque Jesus falou para a humanidade. O capítulo nos traz um convite para refletirmos sobre as 3 revelações divinas. E a primeira da revelação, Moisés. Nós estamos falando de 14 séculos aproximadamente, voltando no tempo, antes da era cristã. E Moisés traz a sua contribuição para o mundo na lei mosaica, alicerçada em 2 pilares. A lei de Deus, contida nos 10 mandamentos, e a lei civil ou disciplinar. Então, quando ele conduzia o povo para libertá-lo do jugo da escravidão, um povo de difícil trato, embrutecido, semi-selvagem, ele precisava arrumar recurso, um jeito de fazer com que as pessoas obedecessem, seguissem regras. Então ele cria um código de disciplina. Porém, aquela lei ela estava adaptada necessariamente aos costumes e ao caráter daquele povo. Portanto, a primeira coluna, a lei civil ou disciplinar, mutável, porque de acordo com os costumes de um povo, como as nossas leis, muda com o passar do tempo. Mas ele vai ao Monte Sinai e recebe do mundo espiritual os 10 mandamentos, que nós conhecemos. Onde está lá? Primeiro Deus, um Deus único. E depois todos os outros mandamentos, todos eles voltados para a questão comportamental. Veja que nós estamos aí há quase 1.500 anos atrás, voltando no tempo, 3.500 anos. Então já era orientado, instruído, para que cuidasse da boa conduta, dos bons comportamentos. E assim ele traz essa contribuição para a humanidade, tratando da lei disciplinar, dos costumes, que muda com o passar do tempo, e a lei de Deus, que é imutável, invariável, porque trata de comportamentos que vão colocar o espírito na condição de credor e de crescimento para receber os créditos do seu esforço, da sua dedicação. Então, quando vem Jesus, 14 séculos se passaram. Ao longo deste período, diversos profetas vieram, e todos eles conclamando para um Messias, para um Salvador, para aquele que viria ajudar o povo a viver melhor. E os séculos foram passando, e até os profetas foram passando também, até que chega João Batista e anuncia Jesus. Jesus vem e traz uma lição nova para a humanidade. E aí vem do alto da providência divina, do Criador, a segunda revelação. Jesus não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Do que Jesus estava falando? Vim dar o verdadeiro sentido à lei, apropriá-la ao grau de adiantamento das pessoas, dos povos. E assim, nesta lei, esta novidade, revelar, desnudar, fazer chegar, fazer conhecer às pessoas. Jesus revela os deveres da criatura humana para com Deus e para com o próximo. E no seu messianato de 3 anos, ali estava alicerçada a base da sua doutrina. O princípio dos deveres para com Deus e para com a criatura humana. E ali, esta nova lei, ele combate, naquela época, as práticas exteriores, os abusos de toda sorte, e isto incomoda muito. E ele ensina a nova lei. E quando ele diz, eu não vim derrogar a lei, não vim modificá-la, mas dar-lhe cumprimento, ele sintetiza, para facilitar o entendimento, que estava contido naquele conjunto de 10 mandamentos, voltados para
Deus primeiro, e depois fazermos a nossa parte. Não matar, não roubar, não cobiçar, não prejudicar o outro. Jesus resume: amai a Deus, o primeiro mandamento, Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Eis aí toda a lei e tudo aquilo que os profetas haviam ensinado. E isso incomoda muito. E Jesus se mantém firme, contundente no seu verbo, de uma clareza cristalina, porém incomoda. Então, quando ele diz, o céu e a terra não passarão, antes que tudo, o que está escrito na lei seja cumprido, perfeitamente até o único J, o que é que ele ensinou efetivamente aqui para nós? Que a lei de Deus seja praticada em toda a sua pureza por todos os povos. Porque ele fala para a humanidade. E o que significa isso? O desenvolvimento das nossas atividades, que ele sabia que precisaria do concurso do tempo para que venhamos a entender que tudo tem consequência. Então, o desenvolvimento das nossas atividades e suas consequências. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo é eu cuidar de fazer o meu melhor. Porque muitas vezes eu quero fazer que o outro trabalhe para que o outro faça o melhor dele. E essa tarefa é dele. Então, é eu que tenho que fazer o meu melhor. E Allan Kardec nos convida, colocando reflexões neste capítulo, à vista das lições trazidas, das leis da primeira e da segunda revelação, que é a doutrina de Jesus. Jesus havia sido anunciado ao longo dos séculos, como eu disse há pouco. Os profetas o anunciavam. E ele veio para cumprir a profecia. Ele veio alicerçado na autoridade de um espírito já de elevado gabarito moral, de uma conexão divina. Então ele tinha autoridade, ele não se intimidava, ao contrário de Moisés, que precisava intimidar, que precisava revestir-se de uma autoridade, dizendo, olha, ou vocês obedecem às leis e às regras que estou ensinando, ou Deus castiga. Então ele trazia a autoridade de Deus para si, para que o povo, de alguma forma, fizesse o que deveria ser feito. Jesus não. Jesus tinha autoridade moral. As pessoas, há relatos, assentamentos sobre o trabalho do mestre, de que as pessoas ficavam embevecidas com o seu verbo, incomodadas muitas vezes, entretanto não podia negar a beleza do que ele trazia, a autoridade de um espírito evoluído com uma missão divina. Então Jesus foi contundente, falando para toda a humanidade. O que ele de fato ensinou? Que a verdadeira vida não está nos prazeres imediatos da matéria. Ele dizia, o reino dos céus, a verdadeira vida está no reino dos céus. Meu reino não é deste mundo. Do que ele estava falando? Do mundo espiritual. Mais do que isso, aquela segunda revelação, aquela boa nova, ensinava o caminho para chegar lá, nesse mundo espiritual. O que fazer? O bem, a caridade. Mais do que isso, ele ensina como fazer. Porque ele pregava e mostrava como que fazia. Os meios de se reconciliar com Deus é reconciliar-se com o próximo. E no nosso dia a dia, nós estamos, digamos assim, bem servidos de exemplos para exercitarmos essa reconciliação com Deus, ao nos reconciliarmos com o companheiro ao nosso lado. Seja o companheiro de jornada terrena dentro de casa, no trabalho, na rua, no trânsito, na escola. Quantas vezes somos convidados e ainda escorregamos. Agora veja quanto tempo, quantos séculos, são alguns milênios, 3 pelo menos. Há 3 milênios atrás, isso já era pedido e ensinado para que nós cuidemos da melhoria do nosso comportamento, de fazer o nosso melhor, de buscar esta conexão divina, porque tudo está conectado. Agora, é claro, Jesus não falou de tudo.
Não disse tudo, mas falou de tudo, perdão. Ele não disse tudo o que era para dizer, porque não havia condições, primeiro, de recepção da mensagem. E não era esta a missão dele. A missão dele era plantar sementes, plantar o germe da verdade, para germinar ao longo do tempo, no tempo certo. Para que, com o passar dos séculos, pudéssemos colher ainda lá na frente, como diz Allan Kardec, o concurso da ciência para nos ajudar a entender melhor algumas questões. E nós vemos hoje, em pleno século XXI, contribuições extraordinárias da ciência, falando de fé, de alguns profissionais da área perguntando, da área médica, perguntando ao seu paciente: você acredita em algo mais? Reze. Há estudos sérios falando sobre isso. Algum tempo atrás li uma matéria que dizia assim: a fé pode até curar. Não é que pode até, nós temos exemplos. Quantas vivências nós já vimos? E aí o tempo passa, e Jesus vem, e ficou só 3 anos, deixou uma mensagem que, ao contrário do que queriam os incomodados poderosos da época, eliminar o homem para eliminar o seu trabalho. E foi o contrário. Ao eliminar aquele homem, a mensagem prospera. O tempo passa. Os primeiros séculos foram terríveis, de dor, de sofrimento, de perseguições. Mas por volta do século IV depois de Cristo, a doutrina espírita começa a tomar vulto, passa a ser a doutrina de algumas autoridades importantes da época. E assim o cristianismo foi se instalando. E então, com o passar desses séculos, a doutrina vai prosperando, os séculos vão passando, e nós chegamos no século XIX, o advento, a chegada da terceira revelação, de trazer a lume, descobrir, descortinar algo que não era visto, o mundo dos espíritos. Fenômenos aconteciam. Um pouco antes eles aconteceram fora da França, mas eles prosperam na França. E lá estava encarnado um espírito para assistir num primeiro momento, depois despertar o interesse, pesquisar, catalogar, e eis que em 18 de abril de 1857 revela-se para o mundo uma nova doutrina, descortinando um outro mundo, o mundo invisível, o mundo dos espíritos, mas que tem uma ingerência, uma influência sobre o mundo dos vivos, até porque somos espíritos. Então chega uma nova ciência, a doutrina espírita. Alicerçada, ciência, sim. Eu sei que há algumas pessoas que assim não consideram, e nós devemos respeitar pontos de vista divergentes. Eles nos levam ao aperfeiçoamento. Porém, a doutrina espírita, quando Allan Kardec teve o cuidado de usar um método, de checar o que estava acontecendo. Então, ela tem lá o seu caráter de ciência, o seu caráter filosófico, com a publicação do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. E espiritual, alicerçada rigorosamente na doutrina de Jesus. A doutrina espírita é uma doutrina cristã. Então, agora, com a chegada da doutrina espírita, já não tinha mais aquela conotação do sobrenatural. Ela mostra o mundo espiritual, agora, como uma das forças vivas da natureza. Porque antes, pelo fato do desconhecimento, era elevada ao domínio do sobrenatural, do fantástico, dos fenômenos extraordinários e do maravilhoso. Porém, Jesus deixou nas entrelinhas de sua fala, falando sobre um outro reino, sobre um outro mundo. Mas não entrou nesse detalhe. Antes de partir, ele mesmo disse que enviaria um outro Consolador, que ensinaria outras tantas coisas que ele já houvera dito, mas que precisariam ser compreendidas melhor somente lá adiante. Então a doutrina espírita vem e explica com facilidade, com clareza, aquilo que Jesus já trouxera para a humanidade há mais de 2000 anos. Acontece que hoje é dia 20, nós tivemos agora, há 2 dias atrás, 18 de abril, o aniversário do Livro dos Espíritos. Quantos que dá isso, minha gente? 163 anos. É muito novo ainda para muita gente.
para espíritos que carregam arraigada ainda ranço de comportamentos milenares. E a doutrina nos convida para fazer diferente. Eu dizia há pouco, se queremos colher resultados diferentes, vamos fazer algo diferente. No nosso caso aqui, entender como alimentar melhor o espírito. Essa tarefa é nossa. Ela não é do outro. Ah, mas eu queria tanto que o outro fosse diferente. Tá, mas ele quer? Então sou eu que devo dar a minha cota de contribuição, se ele quiser. E ficar feliz de poder ofertar ao outro a minha contribuição. E assim nós vamos evoluindo. Então não é possível, Jesus falou sobre isso, não é possível ajudar quem não quer ser ajudado. Mas nós que estamos aqui, e eu estou muito feliz, 70 pessoas conectadas neste momento, para aproveitar estes momentos de conexão com esta fonte divina, que jorra do alto, para todos indistintamente, que queiram, porque aqueles que não quiserem a conexão não vão receber este alimento que fortalece a alma. Então, todos estes passos que eu citei das 3 revelações divinas, nós temos o Antigo Testamento personificado em Moisés. Moisés faz aquele trabalho para a humanidade, falando da lei civil, das regras de disciplina e falando da lei divina. Então, o Antigo Testamento personificado em Moisés, o Novo Testamento personificado em Jesus, a segunda revelação. E a terceira revelação? Quem é o autor? Personificada em quem? Não tem. Porque foram instruções ditadas por diversos espíritos. Allan Kardec chama de as vozes do céu. O espírito de verdade. Uma gama, um conjunto de inteligências trazendo pela via mediúnica instruções para a humanidade. E então, qual é o convite da doutrina? Estudar para compreender a justiça de Deus. Para entender o princípio de justiça, alicerçado na lei de causa e efeito. Jesus também falou sobre isso, só que com uma outra linguagem, quando ele fala cada um segundo suas obras. Ele estava falando daquela lição que já estudamos em O Livro dos Espíritos, e vamos estudá-la outras tantas vezes por uma necessidade da nossa condição evolutiva, a lei de causa e efeito. Tudo tem consequência. Então a doutrina nos coloca com esta clareza cristalina, com uma finalidade também cristalina, contundente, colocar em prática. Mas quem tem que colocar em prática? Sou eu. Neste momento eu conjugo o verbo na primeira pessoa do singular. Quem vai colocar em prática? Diga de si para consigo, eu vou colocar em prática os ensinos de Jesus. Diga de si para consigo neste momento. Este é um exercício necessário para a alma, porque quando eu digo isso, eu me comprometo na intimidade de mim mesmo. Eu vou colocar em prática, doravante, os ensinos de Jesus. Então a doutrina veio para isso. Agora, está lá no Evangelho, que foi um livro da obra da codificação, que são 5 obras, o Evangelho, publicado 4 anos depois. E agora a memória me traz, Donizete me ajuda, 1861 ou 1864, já não me recordo a data. 64. 64, não é? Então, está lá. Quantas pessoas leem o que Jesus ensinou? Dos que leem, quantos compreendem? Dos que compreendem, quantos aceitam? Olha só, percebe o degrauzinho? Aí estes últimos, ao aceitarem, vão colocar em prática. E quem são esses? Aqueles que, como nós, estamos aqui revivendo, reativando esta memória. Certamente não é novidade para nós, mas nós estamos renovando, reativando, renovando este convite, dizendo o seguinte, aquela parte que está ao meu alcance, eu vou colocar em prática. É isso, foi disso que Jesus veio falar para nós. E aí, com o passar dos séculos, dos milênios, séculos, chegamos ao século XXI.
E há algum tempo atrás, a ciência e a religião não andavam em paralelo e nem andavam em convergência, de preferência distanciadas. Por quê? Embora sejam elas duas alavancas da inteligência humana, porque a ciência revela as leis do mundo material, a religião as leis do mundo moral. Elas têm o mesmo princípio, alicerçada na inteligência humana, obra do Criador, obra de Deus, portanto, alicerçada na obra de Deus. As duas são complementares. Acontece que antes, a interpretação e o desejo do exclusivismo, a religião, com seus postulados olhando somente para eles, a ciência olhando somente para o seu olhar, não se encontravam. Gerava conflito, incredulidade e intolerância. Porém, com o passar dos tempos, está lá no Evangelho. A lei do progresso vai acontecendo e novas ações vão surgindo. E, de repente, elas enxergam que são complementares. Como eu dizia há pouco, quantos são os trabalhos dando conta da importância da fé, da meditação, da caridade. E muitos estudos dão conta que não estão falando de uma religião, mas da religiosidade, desta religação com uma fonte de uma energia que abastece, que promove verdadeiros milagres, tal qual Jesus fazia naquela época. Por quê? Porque eu estou produzindo condições propícias para estabelecer uma conexão de uma energia positiva. Hoje em dia, existem estudos extraordinários e contundentes dando conta de que a reflexão, o bem, a caridade fortalece o sistema imunológico. É saúde, melhoria da saúde. Mas o contrário também é verdadeiro. A irritação, a raiva, a intolerância, os comportamentos agressivos também produzem um campo energético que produzem uma energia, só que é uma energia nociva. Dizem os estudos que esse tipo de energias das agressividades produzem cortisol. E cortisol faz um mal desgraçado à saúde. Mas aquele que Jesus pregava já há mais de 2000 anos, vem a ciência agora trazer através de estudos que produzem energia que balsamiza, como a dopamina, por exemplo, que faz um bem-estar danado, que fortalece o sistema imunológico. Coisas assim. Então, fica fácil a gente entender Jesus. Ele sabia do que ele estava falando. Jesus estava certo, então, meus queridos. Então, nesta nova era, em que nós caminhamos, aqui numa síntese, num resumo bastante rápido, de Moisés até agora, no século 21. Passamos por Moisés, depois veio Jesus, e agora a chegada da doutrina espírita, uma doutrina jovem, mas que descortinou um mundo até então desconhecido. Que determinados fenômenos eram tidos à conta do sobrenatural, do maravilhoso e do extraordinário. E a doutrina espírita vem explicar como as coisas acontecem. Que todos nós somos espíritos, que estamos aqui por alguma razão, e que nós vamos para algum lugar, e que a qualidade desta viagem, a qualidade dos aposentos aonde vamos chegar, ao deixar o plano material, o plano físico, depende dessa nossa vontade, do nosso desejo, da nossa aceitação da proposta de Jesus. De eu querer me melhorar. Porque quando eu me melhoro, eu contribuo para que os outros melhorem. Tudo ao nosso redor fica mais fácil e mais gostoso. Então Moisés, enviado de Deus aos hebreus e aos outros povos. Moisés trabalhou com esses povos, não por acaso. Eles eram receptivos. Primeiro os povos monoteístas, que acreditavam em um único Deus. Então o povo hebreu serviu de instrumento. Moisés, através dos mandamentos, naquela ocasião, implanta os germes da moral cristã. E Jesus vem depois
e sintetiza aquilo de uma forma muito mais fácil de ser guardada, de ser memorizada e lembrada para que coloquemos em prática seu método apropriado. Na época, Moisés usava aquele método de firmeza, daquele Deus duro, daquele Deus punitivo. Mas o Deus que o Cristo trouxe, ele chamava meu Pai, a casa de meu Pai. Um Pai que acolhe, que dá ao filho as oportunidades que ele precisa para crescer. Quantas são as criaturas nos atendimentos fraternos que fazemos? Que carregam dúvidas, e ao explicarmos a importância, a beleza do resultado que vai colher se mudar, se aceitar a proposta de mudança, volta e meia alguém me pergunta, e se eu não quiser mudar? Pode. Posso deixar para uma outra encarnação? Claro que pode. Problema. É fácil a gente explicar isso, porque se eu deixar de pagar uma conta, seja ele num banco ou em qualquer loja, e quando eu for pagar com atraso, tem acréscimo, tem juros, tem correção. Do ponto de vista dos compromissos espirituais, a mesma coisa. Se eu tenho oportunidade de corrigir uma lacuna decorrente de uma infração à lei em outras vidas anteriores, e eu posso corrigir isso agora, exercitando a paciência, a tolerância, a compreensão, o entendimento, o perdão, a coragem de pedir desculpas, a coragem de reconhecer que errou. Eu posso fazer isso agora. Eu posso dar um tapa no orgulho e experimentar a alegria na intimidade da alma, porque eu consegui fazer algo por mim que ajudou a melhorar os arredores. Era disso que Jesus falava, desse Deus que dá oportunidade, se a pessoa quiser. Porque esta fonte, como eu disse na abertura da nossa conversa, ela está aí para todas as pessoas que queiram. Para todas as pessoas que queiram. Então, o Cristo iniciou a moral evangélica cristã, propõe aproximar as pessoas, torná-las irmãs, exercitar a fraternidade, através da caridade, colocar esse desejo de servir um pouquinho, de contribuir com o outro em ação. E a solidariedade, nós nos ajudarmos. Pelo menos que me lembre, nunca vivemos tempos tão propícios para o exercício da solidariedade como esses que nós estamos vivendo nos últimos tempos. Mas isso não é de agora. Isso já era uma lição e uma recomendação desde Moisés, Jesus, a doutrina espírita, e agora tudo isso junto para entendermos que juntos somos força, força capaz de transformar o mundo em um mundo melhor a partir daquele mundo onde nós nos encontramos. Então a doutrina espírita é a alavanca da qual Deus se serve para fazer caminhar, alavancar, evoluir a humanidade. Como? Desenvolvendo, colocando em prática todas estas lições, todas estas instruções de cunho moral. Explicando a vida futura. Nós estamos aqui de passagem, explicando a lei que rege o princípio de justiça. A cada um segundo suas obras. Sou eu que tenho que fazer aquela parte que cabe a mim fazer e não o outro. Então, meus queridos, nós já vamos nos encaminhando para a conclusão da minha fala para a gente poder abrir para vocês. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra. E a doutrina espírita, ainda muito jovem, haverá de arrematar os entendimentos para que as pessoas de boa vontade, conscientes das necessidades e da realidade, de fazer esse trabalho consigo para contribuir com o outro. Moisés abriu o caminho, Jesus deu continuidade e a doutrina espírita vem arrematar esse trabalho ao longo da nossa existência. Então, todos somos convidados, a revolução é moral, não tem nenhuma revolução bélica, armamentos, nada disso. Todos somos convidados. Exercitemos, portanto, meus irmãos, a fé. Existe amanhã, embora algumas pessoas ainda duvidem. Amanhã será melhor se fizermos bem a nossa parte. Será que eu estou fazendo o meu melhor?
Diante de situações, problemas, procuremos envidar esforços para pensar soluções alternativas, ao invés de só enxergarmos o obstáculo. Porque aquele cisco que aparece na estrada, se ficarmos olhando para ele e blasfemando o tempo todo, torna-se num monstro. Vamos exercitar a fé, a certeza de que Deus provê, de que Deus cuida e cura cada um dos seus filhos. E assim nós vamos trabalhando para encontrar uma solução alternativa, minimizar dores, melhorar relacionamentos, melhorarmos-nos a nós mesmos. Neste capítulo tem uma frase que eu adoro, já falei em outros estudos presenciais ali no centro, do espírito Fenelon. Ele diz assim, tem muitas pessoas que falam, mas você fala assim porque não é com você. Quem sou eu? Eu sou um grão de areia perdido no universo. E ele, de uma forma poética, o espírito Fenelon diz o seguinte, engano seu. Você tem o seu valor diante de Deus. Ainda que fosse, não é, mas ainda que fosse um grão de areia. Reflita, se não existissem os grãos de areia, não existiriam os montes. Portanto, eu e você e mais 8 bilhões de pessoas na face da Terra, cada um de nós tem o seu valor. Então, nós vamos, a partir de agora, conversar. Era o que eu tinha para falar sobre esta síntese, este apanhado, esses 3 pilares. Moisés, Jesus, a doutrina espírita. Primeira, segunda, terceira revelação divina para a humanidade, para ajudar as pessoas a caminharem melhor. A partir de agora, são 37 minutos, nós temos ainda até as 21 horas, nós temos 21 minutos. Comentários, perguntas? Donizete, me ouve? Voltei. Eu não estava vendo você, agora sim. Parece que todo mundo entendeu tudo. Ninguém está querendo fazer Se não houver nenhuma... perguntas, eu tenho aqui ainda 2 coisinhas para falar, tá? Que é depois de eventuais participações. Magrício, eu queria aproveitar. Eu acho que é muito importante... Está me ouvindo, Magrício? Oi, fala, Donizete. Eu acho que é muito importante, nos momentos que nós estamos vivendo, de pensar como é que o Espiritismo pode estar nos ajudando nesses momentos que estamos vivendo de reclusão, de quarentena, de isolamento, porque a gente percebe não só com as pessoas em geral, mas também no meio espírita, às vezes uma revolta, né, contra o isolamento, e como é que nós temos que vivenciar isso, todos esses momentos que nós estamos vivendo na atualidade, a questão do coronavírus, a questão do isolamento, da necessidade de trabalho, como é que o Evangelho e a doutrina espírita podem nos ajudar nesses momentos tão difíceis para nós e para a humanidade. Muito bem. Que reflexão a gente pode fazer sobre esse comentário do Donizete? A doutrina espírita é uma doutrina cristã. E Jesus veio ratificar aquilo que Moisés já tinha falado lá. Primeiro, Deus. Já ouvimos também em mensagens mais recentes, recebidas em nossa casa de oração nas reuniões mediúnicas, trazidas pelo Espírito Emmanuel, de que em tudo em vossas vidas, primeiro Deus. Então Deus está no comando. Se ele é justo e bom, nos remete a pensar que tudo tem uma razão de ser.
Então, se nós estamos passando e nós tivermos esse olhar de que é uma passagem, nós vamos passar. Um pouco mais de dificuldade, um pouco menos de dificuldade, a doutrina nesta hora, na minha leitura, no meu entendimento, e eu quero compartilhar isso com você, ela nos dá o combustível de que necessitamos. Porque se nós nos entregarmos à prostração, qual a possibilidade de nós sairmos vencedores? Então, persevera, mantenha a fé, acredite em Deus e o assunto que eu vou falar daqui a pouco. Eu tenho uma sugestão de energia e de combustível para a hora da dificuldade, sim. Ensinada por Jesus, trazida pelos benfeitores espirituais, que está lá no contido na doutrina espírita. E volta e meia somos lembrados pelos nossos irmãos e responsáveis também pelos trabalhos nas reuniões mediúnicas. Que é a oração. Um exercício de fé, é conexão, é abastecimento da energia, da essência do ser. Por que será? Há razões que talvez não conheçamos neste momento. Mas Deus tem um porquê, uma razão, um propósito. Então eu sugiro que todas as noites, ao nos recolhermos, que nós realimentemos o desejo de amanhecer mais fortalecido na busca de alternativas e de dar mais um passo na direção da solução do problema que se apresenta. Isso é um exercício de fé. A doutrina nos dá essa tranquilidade. Ah, mas não é fácil. E eu concordo, não é fácil mesmo. Mas outras adversidades já aconteceram e nós superamos e celebramos depois que nós superamos. Vai passar, meus irmãos, vai passar. Donizete. Donizete, você está com seu microfone desligado. Isso. Liguei agora. Ok. Algo mais? Eu tenho mais a duas Regina. Coisinhas. Prometo, duas coisinhas rápidas. Uma delas você vai parar comigo. A Regina está lembrando que na Revista Espírita, a Revista Espírita é de Allan Kardec, ele tem um texto. Na época teve a epidemia da cólera, com 60 mil mortos. E ali Allan Kardec fala sobre como deveria ser o comportamento espírita diante dessa epidemia. E é bom lembrar que essa epidemia de hoje não é a primeira, talvez esperemos que seja a última, mas a gente nunca sabe, mas essa não é a primeira. A humanidade já vivenciou muitas situações dolorosas, de tal maneira que nós não somos castigados por Deus, né? As epidemias, as catástrofes, né, são processos naturais do nosso processo evolutivo. Graças a Deus, como você disse, que nós temos aí a compreensão do Evangelho e da doutrina espírita para superarmos esses momentos. A solidão, né? Nós estamos sozinhos, meu pai está sozinho, com a cuidadora. Então, para muita gente é muito difícil nós passarmos, mas sabendo que vai passar. Vai então, passar. As virtudes que nós aprendemos na doutrina espírita, com o Evangelho, a paciência, a resignação, a obediência, a aceitação, que a gente aprende todos os dias no centro espírita. Eu sempre costumo dizer que virtude a gente aprende quando está saudável. Quando a gente pode raciocinar sobre o que é a virtude. Para que quando chegue o momento, e a gente nunca imaginaria que passaríamos por um momento como esse, as epidemias a gente viu na história, nos livros, na televisão, nos filmes, mas nós nunca pensamos, puxa vida, eu vou passar por isso.
tenho certeza que deve ter alguém mais velho que a gente aqui, né, Agrício? E que também não passaram por isso, e nós estamos enfrentando essa situação. Olha só, reclusos há mais de 30 dias em casa, né, aprendendo a fazer comida, porque não dá para comprar sempre, É isso aí. e na solidão, né, às vezes, no contato. E essa ferramenta tem servido para que a gente possa agora estar juntos mais algumas vezes, e enquanto a gente não volta às nossas atividades presenciais, que a gente não sabe quando vai ser. Há comentários de que pode ir até o final do ano ainda, pela propagação, né? Mesmo que a gente volte ao trabalho, os cuidados vão continuar, e a gente não sabe como vai ser isso aí. Então, nós precisamos ter muita força, muita paciência, muita coragem, né? Porque tem gente sem trabalho, tem gente que comércio fechado. Então, a doutrina espírita vai chegar nesse momento para nos fortalecer e a gente conseguir passar. E eu agradeço bastante a doutrina espírita, ao evangelho, que a gente cultiva, embora não perfeitamente, mas que, né, faz a gente aguentar um pouquinho mais, porque somos espíritos imortais, né? Alguém postou aí, chama-se o Espiritismo e a Cólera. Eu creio que, se tiver esse artigo, este é um material que pode contribuir, sim, e aí, nesse caso, colocar o link no grupo. Lembrando que o grupo é único e exclusivamente para nós nos instruirmos acerca desse trabalho aqui. Então, evitar de colocar vídeos, aquelas... Enfim, eu acho que o Donizete já instruiu bacana, eu quero parabenizar o pessoal, entendeu? E só que alguém colocou, me parece que puseram um link aqui da revista espírita que foi citada aí, viu, Donizete? Beleza? Viu, Rodrigo Mota, hein? Não, eu acho que o artigo que foi colocado aí, ele é útil sim, alguém colocou aí. Eu só estou dizendo, eu quero agradecer a contribuição, porque a Regina trouxe, e me parece que se tiver o link para que as pessoas leiam o artigo, isso é importante. Isso. Fez parte do comentário, né? Faz parte, isso é uma contribuição com o nosso estudo aqui hoje. Quero agradecer. O Rodrigo Mota, ele está querendo uma explicação sobre a lei de retorno, que tem a ver, né? Nós estamos passando por essa situação. Será que é retorno? Quer dizer, nós fizemos alguma coisa do passado, estamos pagando, ou resgatando, ou reparando hoje? O que às vezes as pessoas me perguntam o que é que nós fizemos. Isso eu não sei responder. Agora, eu posso responder com tranquilidade o seguinte, que é algo que a doutrina trouxe e que a mim me conforta bastante e eu quero compartilhar com vocês, que tudo tem consequência. E o Cristo fala sobre isso naquela época. Tudo tem consequência. Então, mas por que que nós estamos passando por isso? Há um porquê. Em algum tempo, em algum lugar, algo nós nos comprometemos e que nós precisamos passar neste momento. E ao contrário do que muita gente pode imaginar, mas se eu pegar eu vou morrer. Com esse pensamento, provavelmente. Porque nós agravamos. Não. A gente tem muito o que aprender. Orar, fazer o que tem que ser feito, seguir a prescrição. Lembra lá que eu falei da imunidade A fé, essa certeza, orar, ter um momento para isso, fortalece o sistema imunológico. É muito bacana. Agora, nós demos causa com toda certeza. Pô, mas todos nós que estamos aqui nesse grupo, não sei, cara, é um problema no mundo. A população do planeta está passando por uma provação. Eu queria acrescentar em Agrício o seguinte, que esse contexto geral, que o nosso planeta Terra é um planeta de provas e expiações ainda. A regeneração está meio longe. De tal maneira que todos nós que estamos aqui reencarnados, nós estamos sujeitos às dificuldades do planeta. Mas dentro do conjunto de espíritos que aqui estamos, cada um vai passar por isso de uma maneira. Então, nós temos aqueles que estão suportando a expiação, que podem ser aqueles que estão ficando doentes de maneira grave, que estão passando por dificuldades financeiras,
e que vão morrer. Tem outros que são apenas provas. Provas para quê? Provas para a paciência, provas para a resignação, provas para a obediência, provas para a perseverança, né? E vamos contar que também temos aqueles que são os missionários, que são aqueles que vieram e que estão aí para fazer o bem à humanidade. Então, dentre todos aqueles profissionais que estão trabalhando, médicos, governantes, muitos deles estão aqui na Terra exatamente para nos ajudar, né? Descobrindo vacina, descobrindo remédio, oferecendo recursos financeiros para ajudar a humanidade. Então, a prova é para todo mundo, mas cada um vai passar pela prova segundo a sua maturidade espiritual. É igual preso na cadeia. Tem preso revoltado, tem preso paciente, tem preso trabalhador. Então, todos nós aqui estamos neste hospital, nessa escola, mas com certeza todos nós estamos aqui para aprender alguma coisa. E a pergunta que fica, porque nós já estamos quase no final, é: que lição que nós vamos tirar de tudo isso? O que é que cada um de nós está aprendendo com as dificuldades, as doenças, o coronavírus aí, né? O que é que ele está querendo dizer para nós individualmente? É uma reflexão, a exemplo do que sugere Santo Agostinho, que nós devemos fazer na nossa vida para sairmos mais enriquecidos, mais iluminados com tudo isso que nós estamos passando. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer dar algum depoimento? Olá, boa noite. Boa noite, Márcia. Tudo bom? Olha, agradeço muito. Hoje está muito bom, assim, tá muito bom participar com vocês e nessa forma inédita também e muito bem pensada, que foi maravilhoso. Mas assim, a minha contribuição, o meu questionamento na continuidade do que o Agrício e o Donizete falaram em relação à missão, né? E pensando, enquanto vocês estavam comentando, eu pensando aqui, nós temos os vários tipos de missões, né? Os que estão à frente, e temos, por exemplo, eu faço a parte de uma ala que está mais dentro de casa, trabalhando, estou em teletrabalho, mas assim, às vezes eu penso, o que mais eu poderia contribuir daqui de dentro da minha casa, né? E é o que eu jogo para vocês. Como que a gente poderia refletir nisso? Eu estou aqui dentro, eu estou me resguardando de uma necessidade social, contribuindo com a minha comunidade no sentido que eu também estou saindo, né, do convívio e aguardando com que as instituições de saúde possam se organizar melhor. E eu aqui dentro, além de trabalhar, mas tendo que ficar aqui, como que eu posso ajudar mais a comunidade? É isso. Quer falar, Grício? Eu não entendi o finalzinho da fala dela. Ela quer saber como é que ela pode ajudar mais ficando em casa. Primeiro que eu acho que coisa maravilhosa é deixar brotar a semente do bem, né? O que mais eu posso fazer? Porque muitas atividades não podem evoluir e avançar por este recurso da tecnologia, mas outras tantas podem. Então, eu vi aí que tem o pessoal da psicologia disponibilizando seus conhecimentos através da internet de forma gratuita. Aí eu vejo a Márcia está aí nesse mundo aí do mesmo segmento, Márcia? A Márcia é psicopedagoga, né? Psicopedagogia, isso. Então, Márcia, eu vejo que tem um pessoal aí da área correlata utilizando este canal
abrir uma página e colocando um determinado dia da semana ou 2 dias da semana, num determinado horário, colocando à disposição para atender pessoas que tenham ou sintam esta necessidade. É assim, debate pronto é um dos canais que eu vejo, uma das maneiras que você pode contribuir. De repente tem outras, sem sair de casa, mas esta é a mais imediata. Eu gostaria de falar que nós espíritas sabemos da importância do pensamento e da vibração, dos fluidos que nós lançamos para a psicosfera, de tal maneira que a gente deve ter em mente não contribuir para aumentar o pessimismo. Porque, por exemplo, mesmo no Facebook, nas redes sociais, nós vemos espíritas fazendo comentários negativos, né, comentários jocosos, e nós temos que procurar contribuir com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com coisas positivas, coisas boas, coisas que elevem o pensamento, o coração, as emoções das pessoas, para que a gente se una pelo pensamento. Existem muitas instituições que estão fazendo orações coletivas num determinado horário. Nós estamos aqui agora fazendo esse estudo. Então, utilizar o nosso pensamento, a nossa palavra, a oração, já é uma grande coisa. Se eu tenho dinheiro, eu posso doar o meu dinheiro. Se eu posso ensinar alguém pela internet, já é uma grande coisa. Cada um faz aquilo que pode. E tudo aquilo que nós fazemos com boa vontade é valorizado por Deus. Vamos lembrar do óbolo da viúva, né? Que valia muito mais do que a fortuna que os fariseus colocavam no gasofilácio. Então, cada um de nós, onde estiver, como estiver, fazendo o bem que puder, já é uma grande contribuição para o nosso planeta. Eu tenho uma Não contribuição a fazer, atrapalhando. Donizete, nessa sua fala aí. Não atrapalhando já é uma grande coisa. Né? Ótimo, eu penso muito nisso também, nessas questões de energia, de meditação, de trabalhar com as vibrações positivas para o planeta. Eu acho que esse talvez seja um dos motivos de estarmos aqui tão, né, trancados e talvez na necessidade de ter que desenvolver ou de crescer espiritualmente nesse sentido. Gostei também bastante dessa colocação, Agrício, de contribuir nessa forma da psicopedagogia. Vou pensar bastante nisso, viu? Obrigada a vocês. Pessoal, estamos chegando ao nosso limite. Eu tenho uma contribuição para o fecho aqui. Então, faz favor. Então, vamos lá. Meus amigos, irmãos, companheiros de jornada, apenas para enfatizar, exaltar esta fala final, desta vibração que nós podemos ofertar ao planeta a partir de nós mesmos. É sobre a ação da prece. Na hora da dificuldade é que deveis provar a vossa fé. Então ore. A energia da corrente espiritual, ela está na razão da força do seu pensamento e da vontade. Por isso a prece ela é ouvida pelos espíritos benfeitores que nos assistem em qualquer lugar que eles se encontrem. Os espíritos se comunicam entre si, nos transmitem as suas inspirações, os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados. Então, a pergunta que eles nos fazem é a seguinte: o que é que você tem pedido em prece, na maioria das vezes? Frequentemente, tens pensado em pedir pelo vosso próprio melhoramento, pelo vosso próprio fortalecimento moral? Então oremos, irmãos, pedindo a Deus esta força para nós, por todos nós, pelo nosso planeta, porque a prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. A prece, filha primogênita da fé, ela nos conduz ao caminho que nos leva a Deus.
Então eu convido você, aí onde você está, no conforto da sua acomodação, tome a melhor acomodação neste momento. Permita-se acomodar-se bem. Relaxa a musculatura. Feche os olhos de preferência. Eu vou proferir uma prece, trazida pelo Espírito André Luiz, anotada por Chico Xavier, e que está no livro Diálogo dos Vivos. E vou guiar o seu pensamento, para juntos viajarmos para dentro de nós, neste momento conectando com o alto, para dizer para nós, pedindo a Deus, esta conexão em via de mão dupla, emitindo daqui para lá o desejo de receber. E o Pai nos ofertando neste momento o reabastecimento desta energia e dizer, e eu quero que agora você permita-se mergulhar, refletindo com muita sinceridade nestas palavras que nós vamos juntos proferi-las agora. Senhor, concede-me por misericórdia o dom de contentar-me com o que tenho, a fim de fazer o melhor que posso. Ensina-me a executar uma tarefa de cada vez, no campo de minhas obrigações, para que eu não venha estragar o valor do tempo. Livra-me da precipitação e da insegurança, de modo a que não busque aflições desnecessárias ante o futuro, nem me entregue à inutilidade do presente. Dá-me a força de esperar com paciência a solução dos problemas que me digam respeito, sem tumultuar o caminho dos que me cercam. Ajuda-me a praticar o esquecimento de mim mesmo, auxiliando-me a fazer pelo menos um benefício aos outros, cada dia, sem contar isso a ninguém. Se esse ou aquele companheiro me aborrece, induze-me a olvidar o que se passou, sem dar conhecimento do assunto aos que me rodeiam. Ensina-me, Senhor, a não condenar seja quem for. E quando algum apontamento injurioso ou alguma nota de crítica malévola vierem à minha cabeça, ampara-me, a fim de que eu tenha recursos de dissipá-la em silêncio no plano dos meus esforços e manifestos. Impele-me a calar toda queixa em torno das provas e empecilhos da vida, para que eu não perturbe os que me compartilham a estrada. Auxilia-me, Senhor, a conservar a boa aparência, tanto quanto o espírito isento de culpa, a falar com voz calma, a sustentar os bons modos e a perder o hábito de impor minhas ideias ou de contradizer as dos outros sem necessidade. E ajuda-me, Senhor, a viver na obediência aos meus deveres e aos meus compromissos, trabalhando e servindo para não incomodar a ninguém. E assim, concluindo, desejo a todos muita paz. Seja esta noite de refazimento espiritual e físico. Paz, paz em nossas almas e em nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Boa noite a todos, amigos. Muita paz no coração de vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Até a próxima.